Então, beleza. Começando aí mais um dia abençoado. Hoje, dia 21 de janeiro. Vamos começar nossas análises. Mercado bem travadinho aqui por enquanto, né? Temos aqui quatro possibilidades. Começando aqui com ouro. Uma tendência, a probabilidade de ser uma tendência de alta de 75%, com uma força de 63%, sem sinais de exaustão. Habilitando aqui o alto 1. Vamos identificar qual a região onde ele está trabalhando. Então, primeira coisa que a gente vai observar. Teve um momento de compra aqui, mais um momento de compra aqui, e a gente olhando para a esquerda, ele está vindo para romper uma resistência anterior. Então, nesse candle atual, pessoal, como ele já rompeu aqui, não dá para a gente fazer nada, tá? Mas, por enquanto, tendência de alta muito bem definida. Vou solicitar análise da inteligência artificial, filtro multitendência compra, monitor de tendência mostrando compra. Então, nesse momento, só compra, tá, pessoal? Até onde? É esse topinho anterior. A princípio, até ali. Vamos aguardar aqui a análise da IA. Ó, projetou 68% de probabilidade de compra. Ó, com base na análise técnica, a probabilidade de alta é mais proeminente devido ao mercado estar respeitando os suportes e resistência dentro de uma tendência de alta em um período de tempo maior. A média de 50 períodos no gráfico menor pode estar atuando como suporte e o ADX não indica uma tendência forte, sugerindo uma possível continuidade do padrão atual. Portanto, a probabilidade de um movimento de alta é de 68%, indicando que existe um bom potencial para uma operação de compra após um pullback apropriado. Deixa eu só mudar a tela aqui. Essa tela aqui ficou ruim para ler. Show de bola. Então, voltando aqui para o gráfico, né? O que a gente tem de indicação da IA é aguardar o movimento de pullback. Acabei mexendo aqui no tagline. Então, o que ela sinaliza para a gente é isso aqui. Ó. Aguarda o movimento de compra. E aí, sim, vai. Tá? Basicamente, esse tipo de movimento que ele está aguardando. O SDCAD, outro que também está dando sinal de entrada, né? Ontem, na hora um pouco antes da posse do Trump, a gente teve esse movimento de baixa. O mercado falhou aqui, essa região, e devolveu todo aquele movimento e voltou para essa consolidação, né? Nesse momento aqui, pessoal, sendo bem honesto, embora ele esteja sinalizando compra, eu prefiro ter a cautela e entender que aqui é um ponto de resistência e aqui uma região de suporte. Vou só marcar aqui. Suporte e resistência. Eu trabalharia dessa maneira aí. E aí, o que que acontece? O mercado fez um topinho duplo aqui, com engolfo de baixo. Esse candle aqui, ele me chama muita atenção, tá? A gente tem que ter muita cautela aqui com esse candle de engolfo de baixa, após essa proximidade e configurar um possível, se a gente analisar aqui, ó, primeiro topo, segundo topo, terceiro topo e um engolfo de baixo. Isso aqui é um sinal de possível venda, tá? Então, eu vou ter cautela aí, não vou habilitar por enquanto. O STCAD, lembrando, o STCAD aqui, no monitor de tendência, ele mostra 69% de chance de ser uma tendência de alta, com 68% de força, mas tem uma, uma probabilidade moderada de ter uma exaustão ou até mesmo ele iniciar um movimento de pullback, tá? Então, ó, filtro multitendência, todo comprador. A inteligência artificial projetou para a gente 65% de chance de alta, tá? E gerou essa região aqui de compra, tá? Então, ela guarda também ó, o movimento de pullback mais interessante para compra. Ela não indica a compra já imediata.
tá? Estão lendo aqui o relatório, né? Baseando-se na análise técnica, embora o mercado esteja em uma faixa de resistência próxima a 1,445 e suporte em torno de 1,43, a tendência atual no gráfico M15 sugere uma probabilidade de alta. Há uma presença de Fair Value Gap na região de 1,44, que pode indicar que o mercado possa buscar essa área novamente. Com análise macroeconômica e microeconômica estáveis e sem grandes eventos, a probabilidade de uma rejeição de topo posterior alta é maior. Então, beleza. 65%. Duas linhas de Terline. Então, por enquanto, sem entrada no candle atual, a gente está analisando essa possível região de topo, mas não é venda aqui ainda, tá? Não vejo venda no meu ponto de vista, só atenção a essa informação. A gente não tem aquela quebra de estrutura de topos e fundos descendentes. Acredito que vale a pena até a gente marcar isso, né? Ó, topo, fundo, topo. Então a gente marca essa região aqui, ó, para a gente entender que está em um movimento de alta ainda, tá? A gente só tem a quebra da estrutura e aí a gente pode cogitar vendas só após essa quebra dessa estrutura aqui. Enquanto ele estiver nesse movimento de alta, a gente permanece. Se tiver que fazer uma entrada de alto risco, aconselho buscar entradas de alto risco apenas ali em cima, tá? Apenas naquela região mais acima. Tá? Então, muito cuidado. Embora eu tenha falado desse candle de engolfo aqui, ah, a gente vai seguir ali um monitor de tendência, filtro multitendência, análise da inteligência artificial. Esse aqui é só um ponto de cautela, tá bom? Daniel, não, essa aqui a gente colocou manualmente. Fui explicando aqui o porquê. Ó, o S30, pessoal. Vamos abrir aqui. S30, habilitei o Auto 1, filtro multitendência, todo comprador. Ok. Mercado falhou, forte fundo. Porém, ó, uma coisa que eu falo com vocês todos os dias. Veio um candle de força. Após o candle de força, a gente tem essa negação aqui, ó, e esse candle, ele fecha acima da VWAP. Negou a primeira, negou a segunda, tem a compra ali. E aqui, ó, eu sempre comento isso aqui, ó, mínima desse candle anterior e a máxima desse carinha aqui. É uma região onde normalmente tende a devolver, tá? Cravou certinho, ó. Chegou ali e voltou. Significa que reverteu? Ainda não. Ó, se a gente analisar o mercado, nesse momento aqui, ele continua fazendo topos e fundos ascendentes. Tá? Ó, topo, fundo, topo, fundo. E vamos ver até onde esse aqui vai. Deixa eu excluir esse aqui. Maravilha. Então, ó, filtro multitendência totalmente comprador. Vou solicitar a análise da IA. Aqui, como ele já pagou o alvo que normalmente eu cogitaria buscar, eu prefiro ter um pouco mais de cautela, tá? Mas seguindo essa análise, muito provável que aqui, ó, nesse candle de Fair Value Gap, a gente tem um N2 de compra, para ele tentar romper ali de novo, tá? Muito provável que aconteça isso. Se tivesse que acreditar em algum ponto, nós temos Fair Value Gap e VWAP do diário. Esse aqui é um dos melhores pontos para ele fazer o pullback para continuar, se ele realmente estiver com essa força de alta para continuar esse movimento, tá? Então, eu cogitaria habilitar o share lots, né? Dividir os lotes ali
e ajustaria essa T-line aqui para cima. Ou a que está mais abaixo, né? Mas eu faria isso aí, tá? Vou colocar aqui, ó. Habilitei a divisão de lotes. Eu não vou habilitar aqui nesse aqui atual, que já vai virar, tá? Só esperar virar o candle. Enquanto a gente espera, eu vou abrindo ali o SO. O SO mostrando tendência de baixa, nítida tendência de baixa, possível N1 de continuidade no próximo candle. Tá? Já vou solicitar análise da IA, mas ó, voltou para fazer o pullback em golfo de baixa, tá? Ó, bom, pessoal, aqui o robô, ele projetou uma chance de alta. Não, não concordo muito, tá? Aqui a gente tem uma divergência. Diário, comprador, H4 venda, M30 venda. Monitor de tendência, venda. Para mim, o que faz mais sentido é, um candle vi aqui, né? Trabalhar com uma T-line de venda nesse ponto, tá? Para mim, o que faz sentido é isso. Então, voltando aqui, né? Analisando, vamos ver o porquê ele projetou essa estrutura de alta, né? Ahn, com base na análise dos tempos gráficos, a tendência maior para o S-Oil permanece de alta, como a probabilidade significativa de o mercado realizar um pullback antes de retomar o movimento ascendente. A análise técnica sugere que esta probabilidade de alta é de 65%, influenciada por padrões de candles e zonas de suporte identificadas em Fair Value Gaps e níveis de SMC. Portanto, a recomendação é posicionar linhas de entrada para a compra em possíveis recuos. Beleza. Então, aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, um pouco mais acima para entender, né, essa questão da macroeconomia. Esse aqui é muito influenciado. Índices de volatilidade, entretanto, o preço do petróleo Brent, que frequentemente influencia o S-Oil, mantém-se elevado devido a fatores geopolíticos e cortes na produção pela OPEP. Esta tendência pode impactar o mercado de petróleo de forma considerável. Atualmente, nos Estados Unidos, a política monetária se mantém vigilante, com taxas de juros elevadas para conter a inflação, que pode ter reflexos indiretos no preço do petróleo. Mas aqui a gente tem a informação que o Trump já liberou a liberação ali para explorar mais petróleo. No mercado de petróleo, especialmente, observamos um leve movimento de retração do preço de WTI, mas ainda próximo de máximas recentes devido a uma demanda esperada mais alta no verão e tensões geopolíticas em regiões produtoras. Para o S-Oil, essas condições sugerem uma possível continuação da tendência de alta, especialmente se corroboradas por dados de estoques mais baixos nos Estados Unidos. No entanto, a ausência de dados de mercado de Nova York e a comemoração do feriado de Martin Luther King indicam um dia de negociações potencialmente menos volátil. Beleza. Mas essa comemoração, se eu não me engano, foi ontem. No calendário econômico, pelo menos foi ontem. Deixa eu dar uma olhada aqui no Invest novamente. Foi ontem. Pessoal, daqui a 11 minutos, tá? Notícias, uma sequência ali de notícias no par do CAD, tá? Nós temos ali o STCAD, então vamos ter cautela aí. Então, por enquanto ali, apenas quatro ativos sinalizando um direcional para a gente, tá?
Ó, se alguém fez a venda aqui, tá? Não foi indicado pelo monitor nem pela IA, mas se alguém fez essa venda aqui, primeiro alvo são as médias. Rompeu média aqui, ó, linha de Londres e média, rompeu essa mínima, trava a operação na máxima desse candle atual ou no 0 a 0, tá bom? Se alguém fez, né, essa operação contra a tendência ali, contra as orientações. Isso aqui foi mais o filtro humano, ok? O filtro multitendência ele já vem habilitado, ele fica aqui, ó. Mas ele é exclusivo da versão 2.06, tá? Ó, diário, H4 e M30. Conseguiu achar aí, ó? O seu qual a versão do seu? N2 bot. Tenta fechar o N2 bot e carregar novamente. E essa informação aqui, é, ela nem deixa marcar para desabilitar, já é automático, né? Ó, pessoal, aqui rompeu, né? Então, se alguém fez a entrada, tá? Hora de proteger no 0 a 0 ou na máxima do candle atual. Ó, pessoal, chegou, embora a gente não opere, chegou na linha de tendência de alta, né? Na LTA aqui, ó. Se a gente ajustar, né? Mínima desse candle com a mínima desse candle, e até jogar um pouco mais para frente, né? Mas vocês entenderam ali a dinâmica. Isso aqui, ó. Chegou ali na LTA, tá bom? Então, é um suporte, é um possível suporte. Alinhando com essa região de fundo aqui, ó, onde a gente teve falha anterior, é basicamente isso, tá? Essa operaçãozinha de venda que a gente falou ali. Enquanto não reverte, um bom alvo seria essas regiões aí, tá? Pode ir além? Pode. Ele pode reverter e cair e vir buscar suporte, né? Antes de marcar esse suportezinho anterior, a gente marcou esse outro aqui que é maior, né? Hum, não sei o que te dizer, Alves, por quê, ó? Deixa eu dar uma olhada aqui, abrindo um gráfico normal, ó. O meu arquivo é exatamente o que está no Nutro, tá? Onde dois pote, parâmetros, abrir. Deixa eu pegar o que está ali no Nutro também, ó. O preset que está no Nutro. Abrir, ok. Ó, o meu já aparece normal, ó.
O filtro multitendência já aparece normal, porque não tem como configurar. Deixa eu ver, GPT. Vou dar uma olhada para ver se tem como desconfigurar isso. Hum, Nossa, tá. Esse aqui não. Calendário econômico. Esse aqui não. Tipo de entrada não. Airline que não ouvi. Não. Não. Filtro de entrada também não. Trading button não. Time range não. Auto 1 não. Auto 2 também não. Esse aqui também não. RP, SMC também não. Market Profile não. Zigue-zague também não. Esse não. Candle não. Log não. Média não. Mini chart não. Não tem. Senão ia aparecer, né? Aqui, ó, a referência dele é multitrend. Ele ia aparecer aqui pra gente. Dependendo, faz o seguinte, vê se está atualizado. Se não me engano, é ajuda sobre... verificar atualizações, ó. Versão mais recente. Pessoal, quem está posicionado no STCAD, lembrando, tem notícia, né? Sequência de notícias ali, é, de volatilidade moderada, né? De médio impacto aí. Então, cuidado, tá? Ó, analisando aqui o ouro, ele pode realizar um movimento de pullback para a linha de Londres ou, ó, VWAP do fundo anterior, tá? Tentou romper a máxima da seção asiática, falhou. Projeção de VWAP, se ele fechar engolfando, pode ser que a gente observe ali, né, o movimento aqui de pullback. Eita, peraí, deixa eu habilitar para não... Não cliquei no buy, tá? Ele não vai fazer, mas é só para ela não movimentar. Preço ele pode retornar aqui para depois subir, tal. Excluir isso aqui, e isso aqui.
Ó, por enquanto, pessoal, no monitor de tendência, né? Esses são só os ativos que estão habilitados agora, dando um direcional. Então, leitura ali de possível continuidade na compra no ouro, um SDK de possível compra, mas tem uma certa cautela. O S30 compra, o S-Oil venda. O SDK de saiu notícia agora, ó, travou o nosso ponto de suporte, fez o pullback na média. A gente não vai operar, tá? Não vai operar aí a notícia, mas vale a pena observar que o preço chegou no ponto de suporte, tá? É, vou ver aqui. A não ser que o Jean tenha mudado lá no em coisa, uma otimização, dá uma olhada aqui. Arquivos, fechar, frente do 1 de 2025. E vou abrir pasta de dados, link L5, Express. Ah, não, tô com a versão do dia 6 do 1. Então, fez algumas otimizações. Provavelmente ele deve ter tirado, então. Fade, mesmo assim, continuou. Dá uma olhada, pode ser a versão do. Pode ser a versão do MetaTrader. Porque aqui, ó, o meu continua aparecendo. Eu já estou usando a versão mais atual, né? Do dia 7 do 1. Estranho, não tem configuração. É o mesmo preset, eu estou usando o preset padrão também. Eu não tem. Pode ter interferência da corretora. Às vezes os dados, né? Ah, pode ser isso então. Mas pode ser só nessa versão, porque vamos supor, igual o Daniel. O Daniel tem acesso lá, né?
Na 2.05 aparece. Nas 2.06 não aparecer, pode ser algo específico da, da versão. Pessoal, operaçãozinha contra a tendência. Então, vou fazer ela manual, 0,01, tá? Ó, aqui no ouro. Voltar aqui no Fair Value Gap ou na linha de Londres, tá? Veja essa possibilidade aí. Por quê? Motivo, né? Vamos lá, motivo. Máxima da seção asiática, região de resistência anterior. Então, aqui a gente tem uma falha de rompimento, tem uma região de resistência e tem o padrão N2. Por que alto risco? Estou contra o movimento. Ele acabou de falhar aqui, fez essa sequência de alta, mas, porém, ele está num ponto de resistência. A gente aguarda um possível movimento de pullback, podendo retornar aqui nesse Fair Value Gap, linha de Londres, para depois continuar subindo. Então, primeiro, a gente aguardou ele negar ali praticamente a terceira negação nessa região, primeira, segunda, terceira. Aí, na terceira, que a gente está entrando ali contra o movimento. Observem isso, tá? Não estamos entrando aqui no primeiro toque. Eu aguardei 3 vezes ali para cogitar a ideia de venda. Mesmo assim, a operaçãozinha com a mão leve, não vale a pena, né? Tudo sinalizando compra. A gente está querendo só pegar um movimento de pullback para se posicionar na compra aqui e subir com ele depois, tá bom? O Marlon, teve o N2 na média, né? Eu não tenho o costume de pegar esse tipo de N2 na média, mas voltou num ponto de suporte que a gente marcou previamente, que a gente pegou a venda, né? A gente pegou essa venda aqui no N2, e eu comentei, primeira saída na linha de tendência, segunda saída aqui nessa região de suporte. Aí aqui no monitor, ele sinalizava a compra, tá? E aí eu comentei, ó, vamos aguardar um movimento um pouco mais forte aqui para baixo, esperar o movimento de pullback, por sinal ele até tá sinalizando ali para a gente agora, movimento de pullback, e aí sim pensar em compra, tá? Aí, se eu for seguir o padrão realmente, N2, a gente só busca nos indicadores de VWAP e Candle por exemplo. Pode acontecer padrão na SMC, o Market Profile, mas normalmente, dentro das mentorias, vocês vão observar muito o padrão na VWAP e Candle, principalmente quando se trata ali de Candle de Fair Value Gap. E aí o que que acontece? Analisando aqui, tem o N2 na média, mas a média a gente não costuma operar muito dessa maneira, tá? Então, falando de padrão, dentro do que a gente já tem no gráfico, não tem, tá? Pode dar entrada? Pode. O que que a gente vai aguardar? Esperar esse gatilhozinho fechar positivo, que aí a gente vai ter uma falha de fundo, e aí a gente reage a essa falha de fundo numa compra. Mas falar que agora é uma baita compra? Não. Ah, Lincoln, eu estou falando da venda, um N1 de continuidade. Não. Ele voltou, né? Segurou aqui nas médias, o monitor de tendência sinaliza alta. Então, essa venda aqui ela seria muito perigosa. E o alvo já pagou da venda anterior, né? O sinal de venda foi aqui. Então, assim, sendo bem honesto para você, talvez no próximo candle, a gente pode colocar um candle V nesse candle aqui, ó. Só pegar um N1 de compra aqui, tá? Porque aí eu vou seguir a seguinte informação. Pullback, mercado chega num ponto de pullback e falha. E aí eu pego o N1 de continuidade no candle seguinte. Ah, Lincoln, quero comprar agora. Beleza, você está entrando ali meio que sem padrão, né? Previamente marcado, com estrutura bem definida, não tem aquela coisa de livro que a gente aprende ali na parte de operacional do Jean, tá? Isso dentro do que eu estou analisando. Se estiver analisando outra coisa, um exemplo,
né? Isso tudo vai depender do que você está vendo. Tá? Se a gente colocar, aqui tinha um Fair Value Gap, né? Ó, coloquei um candle V aqui nele, pegou essa compra, passou, voltou, você pegou essa compra. Poderia acontecer, tá? Ó, outra coisa, a gente pode observar que o último candle negativo antes dessa nova pernada de alta, que seria um order block. Espera aí, se bem que ele não rompeu aqui, né? Ele não rompeu esse topinho anterior. Então, não seria um order block válido. Mas, a nível de exemplos, seria isso aqui, ó. Esse último candle negativo antes dessa pernada. E aí teríamos o N2, tá? Seria uma marcação ali do SMC. Aqui esse preset aqui ele não marcou SMC. Deixa eu colocar aqui no Auto 1 para marcar. Aqui ele não marcou nada não, só lá em cima. Mas eu vou começar a observar o N2 na média. Um exemplo agora, né? Se a gente tivesse entrado de média a média, seria gain. Pessoal, falta 3 minutinhos ali para virar o candle de 10,45. Deixa eu só pegar mais uma aguinha, que o calor tá bom. Rapidinho. Estou de volta, pessoal.
Bom, acabou de virar aí, né? Pelo de 10,45. O STCAD sinalizando o pullback de compra. Então, quem acredita ali na compra, né? É um ponto interessante. O S30 também, viu a upzinha do diário. Então, colocar uma TR-Line ali. São duas possíveis compras. O S30 está mais interessante do que o SDCAD, tá? O S30 ele já fechou acima, ó, aqui da VWAP do diário, falhou as médias. Então aqui eu acredito mais nessa leitura do que no SDCAD. O SDCAD ele tem aqui um pouco acima, né, a abertura de Londres, tá? Pode acontecer dele romper e continuar o movimento? Pode, tá? Não vou acreditar nessa linha de Londres para uma venda nesse momento, uma vez que estamos num movimento de alta, tá? Então não faz sentido eu vender aqui por enquanto. Então, só ter cautela aí. Entrou na compra, viu que está segurando muito aqui na linha de Londres? Repense em segurar essa operação. Fala, será que vale tanto a pena assim? Tá? Ouro. O ouro eu estou aguardando, tá? Ó, a gente está numa região ali de possível falha da máxima da seção asiática. Vamos ver se ele vai ter força para romper aqui, essa região de fundo. O mercado está segurando muito nesses últimos candles, né? Ó, o mercado segurando bastante aqui. Então, a gente tem que ter cautela, né? A gente já tem essa informação de que o mercado não quer cair, também não quer subir. Tá nessa briga ali. Vou ou não vou? É o mais provável é que ele consiga romper aqui para baixo, uma vez que aqui temos uma região de resistência anterior previamente marcada. Mas a gente está falando de probabilidade, não de certeza, tá? E o S-Oil, ele sinaliza venda. Então, a gente tem venda aqui no monitor, porém, na inteligência artificial, a gente teve a informação desse ponto ser um possível ponto de compra. Para comprar, pessoal, sendo bem honesto para vocês, eu prefiro fazer aquele desenho que a gente já vem trabalhando com ele. Marquei fundo, marquei esse topo. Vamos aguardar uma formação de um fundo preferencialmente mais alto, tá? Então, posso até colocar uma VWAP aqui nesse fundo anterior. Aguardar a formação de um fundo, se eu tivesse que comprar, eu compraria só um exemplo. No próximo candle, tá? Nós teríamos a falha de rompimento de fundo, falha de VWAP, né? Então, nós teremos um candle de engolfo e VWAP. O preço fechando acima da mínima desse candle de força, né? Desse engolfo, um exemplo, ó. Se esse candle ele fechar assim, nesse próximo candle eu cogitaria a compra, por quê? Vamos lá. Rompeu, falhou, né? Então, nós temos uma falha de rompimento. Essa falha de rompimento ocorre no ponto de pullback. Monitor, um monitor não. Aí a inteligência artificial projetou essas duas linhas aqui, ó, como uma região de possível compra. E aí eu estaria reagindo à falha de rompimento, uma vez que o mercado só deixa sinais de venda. Na primeira falha de rompimento, numa região mais relevante, aí sim eu estaria a compra. Mas já comprar aqui agora, nesse momento, eu não acho tão interessante, tá? Não vejo tanto padrão de acordo com o operacional do Jean, ok? Ó, a entrada do S30 acabou desenvolvendo melhor que a do STCAD.
Ó, pessoal, aqui vamos analisar, né? O S30, ele chegou nesse ponto de resistência, né? Esse topinho anterior. Vamos ver se ele vai ter força ali para romper. Vai STK puxando forte também, isso é bom. O S-Oil está dando padrão de venda, né? O N1 ali de continuidade na VWAP do fundo anterior, que foi rompida. Como estamos com tendência de baixa, esse é um possível padrão de continuidade, tá? No S-Oil. Quem pegou essa no S30? Não saímos ainda, mas a gente está andando bem. Chegou num ponto de primeiro alvo, né?
Isso aí, muito bom, muito bom. Estocade. Você diz da média aqui, né? Ou você colocou alguma VWAP antes? Deixa eu ver aqui. Tem VWAPzinho ali. E essa aqui de fundo, câmbio de força. Provavelmente foi da média. Isso. Excelente. Entrou no N2. Perfeito. Pegou o pullback no momento certo. Pessoal, o ouro, ele beliscou ali, ó. Beliscou a média e voltou um pouco, hein? Sacanagem. Mas aí protege aí, né? A partir de agora, se ele falhar ali embaixo e voltar, não faz muito sentido, tá? Ou já garante o alvo ali, né? 7,5, excelente. Saiu aqui na máxima, né? Próxima máxima ali do que no anterior. Beleza, podia ter segurado um pouco mais, não vou mentir, tá? Provavelmente ele vem buscar essa região de topo anterior, mas a saída foi boa, porque agora ele provavelmente ele retorna aqui, ou ele volta nesse bloco aqui, muito provavelmente, e ele falhando, ele pode continuar subindo, para ele vir aqui em cima, tá? O STK está bem direcional numa alta ali, essa regiãozinha aqui de topo, ó, onde eu cogitaria sair ali, tá? Mas excelente. E aí, às vezes, não compensa você aguardar esse recuo, né? Já que você entrou na média, tá excelente. O S30, pessoal, aquilo que eu acabei de explicar, ó, ele chegou num ponto de resistência, não teve muita força ali para romper. Vamos ver se ele vai conseguir fazer um novo teste ali. Se ele segurar de novo, aí eu vou cogitar proteger a operação ou realizar o lucro aqui em cima, tá? E o S-Oil, é, tendência mais vendedora, tá? Foi aquilo que eu comentei com vocês, aguardar aquele desenho mesmo da reversão. Como não desenhou aquele padrãozinho de mudança de característica, a gente preferiu acreditar na venda. Está andando, tá? Ó, tem o PL ali embaixo, estou ajustando minha saída tique acima do PL, tá? Tenho respeitado muito essa região. Então, a gente está vendido desde esse N2 aqui, tá? Ó, na verdade, pegamos no N1, né? Fez o engolfo de baixa, fez o padrão N1, continuou, falamos do N2, falamos de pegar uma continuidade aqui por essa VWAP e continua indo, tá? Então, ó, continua apenas nos quatro ativos, tá? Então, por enquanto, nada de diferente aí. O ouro, talvez o ouro, quem eu acabei tirando ali, né? Mas deixa eu pegar aqui a referência do ouro, onde está as Lines. Propriedades, parâmetros. Aqui está 27, 25,5. Ó, tem um ponto de compra aqui no ouro e outro ponto de compra, 27, 23,8. Né? Beleza. Esse aqui foi um bom ponto, tá? Ó, Fair Value Gap também. Provavelmente o ouro vai esticar daí, tá? Poxa, na hora que eu fui mudar, para a gente testar ali, eu perdi a referência da TR-Line. Senão a gente teria comprado aqui. Né? Teve o N2 aqui nesse candle de Fair Value Gap, ó. Um padrãozinho bem interessante, respeita bastante isso aí. Tudo bem. Faz parte. Ó, o preço voltou, né? O STK ele acabou retornando ali.
Como ele continua marcando possível alta, né? É, existe a possibilidade de uma compra aqui, não vou mentir, mas teria cuidado, tá? O que que eu fiz aqui? Apregoei 0,01 só para a gente observar, tá? Por que que eu plotei ele aqui, ó? Eu plotei ele acima da máxima do que no anterior. Porque aqui ele está no movimento que ele pode falhar ou não. E se ele falhar esse ponto e passar acima dessa máxima, o próximo ponto de parada dele seria aqui. E, 7, 8. O S30 ele segurou lá em cima de novo, né? Naquela regiãozinha de topo que a gente marcou. Ter atenção com isso. O STCAD acabou de habilitar a entrada. Olha como que ele andou, né? Olha só que puxado. É exatamente o que eu falei. Se ele romper ali, o próximo ponto de parada é a máxima daquele candle. Olha onde ele parou. Isso. Essas entradinhas aqui eram boas. Botar ali 5 lotes. Faz 5% da conta em um dia. Em uma operação. Olha, ele chegou lá naquela máxima, não teve força para romper. Vamos ver agora se ele consegue ficar acima do ponto de entrada, né? O importante é ele conseguir ficar acima da onde a gente entrou.
Sim, depende do risco por trade, mas é bem puxado assim se você for fazer os 7 trades, tá? Eu faria 2 a 3 no máximo, mas tudo vai depender desse carinha aqui, ó. A questão não é o número de trades, a questão é o quanto você corre de risco por trade, tá? É, eu, sendo bem honesto, se você trabalhar ali com 0,5%, o interessante seria você fazer uma. Fez uma. Saiu positivo, né? Viu que, opa, peraí, saiu positivo, faz uma segunda. Saiu positivo e quer tentar uma terceira, beleza, mas normalmente duas ali já é mais que o suficiente. A gente está falando ali de 2% no dia, tá? Então, uma ali já representa 1%. Isso é muito bom, tá? Então, isso faz com que você busque ali as melhores entradas. Não faria entradas aleatórias, né? Trabalhando ali no risco compradores, tá? Então, para fazer três, por exemplo, eu já gosto muito do 0,3, do gerenciamento de risco, tá? E aí a mesma coisa, faço duas, se as duas for stop, não vou abrir a terceira, tá? Então, para fazer as 7 ali, um exemplo seria utilizar ali 0,1 no gerenciamento de risco, tá? 0,1, 0,2 no máximo, tá? Interessante seria 0,1 e se você acertar, estiver com a mão boa no dia, aí uma, duas operações você aumenta para 0,2, tá? Mas acredito que, como diz um grupo de pagode aqui, né? Como é o nome de um grupo de pagode aqui do Rio, menos é mais. Então, 3 operaçõezinhas no dia ali, com 0,3 também fica bem legal, tá? Tem 1% ao dia no máximo, no máximo. Depende muito do seu nível de experiência. Se é seu primeiro acesso, né? Se você está aprendendo ainda, está pegando confiança, acredito que você pode trabalhar com 0,5%, bota ali duas operações com 0,2 por dia, tá? Porque 0,5% você não vai se desesperar. 1% pode bater o desespero, tá? Bota 0,5%. É a meta de ganho diário da mesa, né? Na DeFi você tem essa questão da meta de ganho. Para ser para ser considerado um dia lucrativo, você tem que fazer 0,5%. Então, pronto. Bota 0,5% de perda, 0,5% de ganho, 0,75 de ganho, né? Tudo vai depender do seu nível de confiança. Quanto você lida, né, com essa pressão ali do gerenciamento. Se você lida bem, configura com 1% ao dia. Pô, tem receio? Diminui. Começa a trabalhar com pouco. Pessoal, ó, tá dando uma possível configuração de compra no ouro, possível configuração de compra também no SO e venda ali no USD tá? Para mim, se ele falhar ali a linha de Londres, se ele fizer um N1 na linha de Londres, para mim é venda, tá? Média, média ali, tá? Ouro, eu já vejo a possibilidade de compra na continuidade de movimento. Não me chama tanto a atenção, mas eu entendo que aconteceu um movimento de pullback, que pode continuar subindo. Então, aqui seria um N1 de continuidade, tendo atenção a essa região do high, mas para mim ali é compra, tá? O STK já falei. O S30, pessoal, mercado muito lateralizado aqui, não está tendo força para romper, muito cuidado. E o SO eu vou correr aqui rapidinho, já deu padrão. Quem estava atento ali, né, àquela questão da falha, ó,
teve o padrão de engolfo de alta, falha do rompimento daquele candle e tinha T-line aqui, tá? Então aqui ele teria habilitado a compra, ok? Seguindo ali, aí eu estou falando dessa compra porque a inteligência artificial, o SOI, cadê? SOI, projetou para a gente 65% de probabilidade de alta e projetou essas duas T-lines aqui. Então, aonde ele projetou a T-line, teve a falha de fundo, teve o padrão de falha, tá? Então, por isso que eu estou falando ali que aqui a gente tem a compra nesse candle, né? Eu sou muito sistemático. Eu gosto de entrar aqui entre o pavio e a abertura. Então, para mim aqui já passou, mas se você ainda acredita, ainda dá tempo de pegar, tá? Para mim, olhando a estrutura, não faz muito sentido, tá? Mas dentro da análise da inteligência artificial, tá ok, porque no gráfico diário tem compra, se eu não me engano. Então, aí é com vocês. Tomada de decisão aí é com vocês. Tá? Lincoln, gostaria que esse padrão de falha, tá? Destacar aqui, ó, que esse movimento, especialmente esse aqui, ele tivesse ocorrido um pouco mais abaixo. Aonde? Ali no PL, tá? Se isso aqui acontece aqui embaixo, aí sim, para mim seria uma entrada que eu não gostaria duas vezes. Pegaria ele já na primeira. Mas como ainda ele pode ser que ele venha testar essa região do PL, né, essa projeção de low, aí é por isso que eu estou dizendo isso, né? Não tem a estrutura, né? A quebra de estrutura, tudo isso, tá? Ó, o SDK dele ainda continua mostrando força compradora. Ele voltou ali, mas assim, para mim agora na linha de Londres é venda. Já vejo esse desenho aqui, ó. Não está tão distante como eu gostaria, mas ó, pullback caiu. Então ele fecha rompendo aqui, ó, viola a mínima, volta para fazer o pullback, faz um golfo de baixa, tem região de resistência, né, ó, região onde já falhou anteriormente. Então, para mim aqui é venda e pode eu retornar aqui embaixo, tá? Vou pegar ali 0,01 só para a gente observar. Stop acima do candle de engolfo, sair daqui na média. Lembrando, essa aí, ó, o que eu faço com 0,01, pessoal, é para observar, não é para copiar. Quando dá entrada de livro, a gente faz de mão cheia. Quando não dá entrada de livro, a gente fica quietinho, tá? Aí a gente observa, tira esses exemplos aí. Se você confia, aí é contigo, tá? Aí é decisão sua. Só, já volto.
Tô de volta, pessoal. Ó, aqui foi, né? Ali acabou pagando a operação. O ICO, ele tá andando ali a favor, seguindo ali a análise da inteligência artificial, né? O ouro continuou subindo. Ele não voltou para fazer o pullback aqui, né? A gente estava esperando um pullback aqui para pegar esse movimento, uma vez que quando eu fui olhar essa timeline aqui, já tinha passado o momento da entrada. Acabou que ele esticou, nessa regiãozinha de topo. Beleza. E, por enquanto, só esses quatro ativos dando entrada, né? Pessoal, vai ter abertura aí de Nova York, né? Vamos ter cuidado. O S30, vamos ver, né? Ele tentou romper ali. Seria muito bom se ele conseguisse fechar acima daquela linha que a gente colocou. É, pelo jeito não vai, não.
Ninguém posicionado. O interessante seria cogitar proteger a operação no 0 a 0 a partir de agora, tá? Ou realizar lucro. O ouro, ele ainda continua na força compradora e existe a possibilidade dele dar um N1 de continuidade aí. Ele acabou de romper regiões importantes, região de PV, tudo isso. O problema é que ele está nessa região de topo anterior, né? Ele tem essa resistência aqui anterior, mas é uma região ali, ó, região da Ásia, região de PV, uma possível região de continuidade de movimento, tá? Aqui embaixo o SDCAD está dando compra, não pegaria a compra agora, aguardaria uma falha mais relevante, tá? Ele chegou no ponto de suporte? Chegou, mas eu aguardaria um pouco mais, tá? A forma que ele chegou ali, ele chegou mostrando muita força vendedora, e a gente até aproveitou esse trade aqui de venda. Na hora da compra, a gente viu que ele não teve força para ir ali em cima, saiu aqui embaixo, né, na mínima desse candle, e aqui, ó, vendinha, e pegamos até aqui embaixo. Então, cuidado. Aqui eu ainda não vejo um bom momento de compra, pelo contrário, ainda vejo que ele pode vir buscar patamares mais baixos, ok? Vou colocar um candle V, um candle de Fair Value Gap. Nós temos o Fair Value Gap aqui. Então, se alguém cogitar alguma entrada, seria na VWAP desse candle, né? Uma entrada de alto risco seria na VWAP desse candle aqui, tá bom? O S30 ali tirou a gente, né? Ele tentou romper e voltou. Como ele abriu abaixo da VWAP do diário e tem um candle de engolfo, eu optei por ter essa decisão de proteger a operação no 0 a 0, tá? Por quê? O que que pode acontecer? Tentou romper a máxima, falhou. Perdeu essa região de VWAP do diário, venda para vir buscar aqui. Região de Londres e essas mínimas anteriores, tá? O SOL está em um ponto bem delicado. Tem a região de order block do topo anterior, que seria um ponto de pullback, tá? Para ele continuar o movimento de venda, né? A estrutura de venda, né? Porém, a compra, ó, já pagou aqui. Só que a forma que ele chega nessa região, ele continua mostrando força para continuar o movimento. Talvez vim buscar essa média aqui. Então, Lincoln, posso vender agora? Eu não venderia. Eu iria esperar fechar um candle negativo e pegaria um N1 de continuidade, tá? Então, pessoal, ó, o ouro é o único, o ouro e o S30, tá? 0,01 nível de observação. Não gosto tanto desse tipo de entrada, mas seria uma compra. Stopzinho atrás dessa mínima anterior. Vou colocar o alvo aqui nessa máxima, tá?
O S30 tá com cara que ele vai falhar esse topinho. Tá com jeitinho. A gente não tem padrão aí, não tem nada, então vou ficar quietinho. Ó, o ouro tá indo, né? O ouro vai pagar a operação ali, pelo jeito. Vamos renovando o máximo. Romper o máximo do que no anterior. Travar no 0 a 0. Ele rompendo essa máxima ali, se eu não me engano, ele entra no vazio gráfico, ó. Aí a gente ficaria para cá, ó, PH, né? Tem o PH ali e depois essas máximas aqui. Vamos ver. Busca por liquidez, né? Eu só estou acreditando um pouco nessa alta do ouro, porque o STCAD mostrando ali força para cair, o S30 querendo segurar naquela regiãozinha de topo, né? Então, se ele acelerar aí, se ele romper e acelerar, dá para continuar, mas dessa maneira que a gente está fazendo, protegendo a operação no 0 a 0, sem se expor tanto, né? Operando ali com um stopzinho curtinho. Se a gente observar que chegou em um ponto, começa a segurar ali, mostra muita dificuldade de passagem, a gente pode sim buscar falhas de topo e a linha de Nova York passa a ser um referencial muito bom, tá? Aí para os próximos candles, um referencial excelente para explorar possíveis falhas, tá? Boa, Miguel. Pelo menos você já sabe que você é capaz. O importante é isso. Boa. Então, ó, dica de ouro, né? Analisando aqui essa imagem que você mandou, tá? Cuidado com isso aqui, ó, com esse drawdown, tá? Isso aqui chamou atenção, ó. Tenta identificar o que que aconteceu nesses dias aqui, ó. Ó, isso aqui, ó.
tá? Isso aqui é muito importante você ter cuidado, tá? Você vê uma queda brusca em relação comparada ali aos anteriores e uma alta brusca. Isso aqui pode representar uma alavancagem, né? Uma fuga ali do seu gerenciamento de risco, tá? É só dica mesmo para evitar esse tipo de comportamento depois, né? Isso aí. Que o perigo, a questão não é nem ter esse tipo de movimentação. Se você fez de maneira planejada, estava ciente do que estava fazendo, foi programado, estava dentro do seu operacional, beleza. Mas agora, se não foi algo dentro do seu trade system, é onde você tem que ter cuidado. Digo isso porque, vamos dar um exemplo. Imagina que aqui a gente tem um exemplo muito bom, ó. Imagina que eu estava muito confiante aqui nessa compra e eu fui e aumentei minha mão, eu dobrei minha exposição e tomei um stopzinho. E aí, nessa que eu tomei stopzinho, eu aumento ainda mais a minha exposição nessa venda aqui, porque agora eu vi que ia dar venda e para mim fazia mais sentido a venda. E aí aqui eu já estava com gerenciamento maior e aqui gerenciamento maior. Se eu tomo outro stop aqui, eu posso perder a mesa por isso, tá? É só por isso que eu estou dizendo, porque é um comportamento que tende a acontecer, que você vai ter capital para fazer isso, tá? Essa é uma das armadilhas que pode pegar na hora. Mas fica tranquilo, o interessante é você evitar, tá? Pode acontecer, é normal. A gente é humano, pode acontecer, mas não é algo admissível. É o que você já tem que evitar ao máximo. Na minha primeira mesa, né, na minha primeira aprovação, algumas coisas eu fiz fora do operacional, tá? Principalmente a alavancagem. Mas o bom é que você está em ambiente simulado justamente para melhorar isso aí. Excelente. Faz uma regrinha, né? Faz um trade system, cria um diário ali, botando ali o que que você vai operar, tudo certinho. Você vai te ajudar bastante. Pessoal, ó, o S30 ele continua mostrando força na compra no nosso monitor, tá? Então ele conseguiu romper ali, continuou o movimento. Não dá para operar aqui agora, pelo menos no meu ponto de vista não faz sentido, tá? O SOI ele estourou ali para cima, tirou a gente daquela primeira operação, tá tudo bem, tá? Eu que optei por deixar no take o stop, tá? A gente já estava ciente que ele poderia vir aqui em cima, estávamos com visão de compra desde aqui, todo mundo planejado ali, eu que preferi manter ali. Mas eu estou vendo uma entrada no o ouro, continuidade de movimento, né? Talvez trabalhar com o candle V aqui. Já não me sinto tão confortável, mas seria uma continuidade, tá? Nós temos a linha do PH ali, ele pode continuar esse movimento de alta, tá? E aqui no SDCAD, pessoal, eu tenho uma leitura de continuidade de movimento na venda. Eu estaria vendido aí no SDCAD, tá? Em qual que eu venderia? Ó, o arroz com feijão, candle V no candle anterior, né? Então, uma T-line aqui e outra T-line aqui na linha de Nova York, tá? Dois pontos ali que eu gostaria de estar vendido. Ah, Lincoln, mas está numa região de suporte. Sim, eu entendo isso perfeitamente. Mas eu acredito que o preço ele venha buscar essa região aqui. Tem a VWAP do diário antes, né? Mas eu acredito que hoje o movimento que pode ser esperado é esse aqui.
Pessoal, uma operaçãozinha ali de M5, é, possível venda no S30 Scalper, tá? Operaçãozinha ali de M5. Próximo, aí, ó. Esse que andou aqui, ó. Volta atrás da máxima e sair daqui, tá? Scalperzinho, lembrando, 0,01 contra a tendência. Só observando aí. Padrão N2 na linha do raio. Renovou mínima, a gente traz o stop loss para máxima do candle atual. O primeiro minuto, não perdeu ali a linha do raio ainda, né? Então, vamos acompanhar ali, ó. Médio. Isso, ele vai conseguir romper a mínima ali. Bom, pessoal, já está desconfigurando um pouco. Vamos ver se ele vai conseguir renovar a mínima. E se ele não conseguir romper aí a mínima, pula fora. Rompeu a mínima, voltou. Vou colocar o candle aqui nesse candle. Ver se ele rompe ali. Eu acredito assim que ele romper essa mínima, ele acelera. Ele dá aquela esticada, né? Travada aí. E vou lá. Foi papum. N2 na linha do raio. Tá, ó. Voltei até o IRP e acabou. É só isso. Tá? Alguém pegou essa? E eu falo, linha do raio é o ouro. Essa linha do raio, olha.
Engraçado, né? Sempre venho falando sobre esses pontos, né? Agora que eu vi que ele chegou, veio esticado demais, começou a segurar, não tem jeito. Mas mesmo assim, vocês observaram que em 15 minutos não tinha padrão, eu desci para 5, aguardei a primeira falha, aí no segundo candle de 5 minutos eu apregoei bem para pegar o N2. Né? Aqui ele ainda continua no padrão de venda, mas aí a gente não vai refazer não, tá? Mas ó, possível venda aqui nessa região, alvo dessa operação aqui embaixo, tá? O que que ele precisa fazer? Tentar romper, como ele está aqui agora. Se ele recuar abaixo da linha do IRP aqui, ó, seria o momento de venda. Mas ele precisaria perder essa região, tá? Por que que agora eu já evito esse tipo de operação? Porque aqui, ó, em 5 minutos a gente começa a ver venda, 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 venda. Aí em 15 minutos, ele pode ter retornado para fazer um pullback no N1 e continuar o movimento de alta. Não tem quebra de estrutura. Ele pode ter falhado no primeiro rompimento, mas voltou para fazer um pullback no fractal menor e pode voltar a subir. É isso que a gente tem que ter cuidado. Esse é o problema de descer o time frame. Fez a operação no ponto que você queria, volta para sua tela operacional e fica quietinho. Senão você começa a ver, ó, 15 minutos bem definida uma tendência de alta e 5 minutos gritando venda para gente, né? Esse que é o maior problema. Ouro esticando, né? Por a gente está na compra ainda. A gente entendeu, estrutura forte de alta, teve compra aqui, a gente não conseguiu pegar. Aqui não teve uma outra, não teve a continuidade, né? Não conseguimos pegar. E aqui deu padrão e aí a gente aproveitou. Então, meus amores, o ouro vai pagar ali pelo jeito. A gente vai ficando por aqui. 11h57 já. Então, não tem mais nada para o próximo candle. Mercado bem travado, né? Aqui dentro do nosso monitor, a gente tem priorizado operar apenas os pares que estão direcionais aqui dentro do monitor de tendência. Então, hoje, só esses 4 pares deram um direcional interessante no 15 minutos. Então, amanhã a gente volta com tudo. Hoje já foi melhor do que ontem. E bora para cima, juízo para quem fica. E até a próxima. Abraço.